Anos 80. A televisão ligada até tarde, a MTV piscando no escuro da sala, guitarras limpas, sintetizadores frios, amores que terminam cedo demais. E então, uma voz, quente, frágil, humana. Uma voz que cantava Who's Gonna Drive You Home Tonight e fazia milhões de pessoas tremerem. Esta é a história de Benjamin Orr, o coração silencioso dos The Cars. Vamos começar. Capítulo 1. Um garoto de Ohio com alma soul. Benjamin Orzechowski nasce em Cleveland em 1947, em uma família operária, onde a música não é um sonho, mas um refúgio. Rádio ligada na cozinha, doo-wop, Beatles, melodias cantadas em voz baixa depois do jantar. Na adolescência, aprende cedo duas coisas. O baixo mantém uma banda unida. E uma boa. Voz pode contar tudo sem gritar. Não tenta impressionar. Tenta emocionar. Toca em bares, festas escolares, pequenos clubes cheios de fumaça. Tem presença, charme natural, mas permanece reservado. É daqueles que falam pouco e observam muito. A música se torna sua linguagem. Passa tardes inteiras ouvindo discos gastos, estudando como os cantores respiram, como apoiam as sílabas, como transformam uma frase simples em uma lembrança eterna. Copia seus ídolos diante do espelho, depois para de imitá-los e encontra um timbre totalmente seu, mais suave, mais íntimo, como uma confidência sussurrada ao ouvido. Os amigos o chamam para formar bandas, não só porque sabe tocar, mas porque quando canta, a sala fica em silêncio sem que ninguém peça. Não tem a atitude de estrela. Monta o amplificador, carrega os instrumentos, ajuda todo mundo. Primeiro o grupo, depois o ego. À noite volta para casa com os dedos doloridos e o cheiro de cerveja nas roupas, mas com a sensação de ter encontrado seu lugar no mundo. Percebe cedo que o sucesso talvez não chegue logo e que a música exige paciência, quilômetros e muitas portas fechadas. Assim, aprende a resistir, a melhorar em silêncio, construindo tijolo por tijolo, aquela voz quente e melancólica que um dia faria milhões de desconhecidos chorarem. Capítulo 2. O encontro com Rico Ocasek. Em meados dos anos 60, conhece Rico Ocasek. Alto, anguloso, irônico. Benjamin é o oposto. Traços suaves, carisma silencioso. Diferentes em tudo, idênticos em uma coisa só. A obsessão por canções perfeitas. Percebem imediatamente que juntos funcionam. Rick escreve mundos estranhos e modernos. Ben os torna humanos com a voz. Mudam-se para Boston. Anos duros. Vans caindo aos pedaços, cachês minúsculos. Noites tocando para 10 pessoas. Mudam de nomes, mudam de bandas. Mas nunca se separam. Estão apenas esperando o momento certo. Vivem em apartamentos compartilhados, colchões no chão, guitarras encostadas em paredes, descascadas. De dia procuram qualquer trabalho, à noite ensaiam até perder a noção do tempo. Rick enche cadernos com letras surreais e melodias cortantes. Benjamin escuta, depois canta baixo, ajustando instintivamente as linhas, encontrando a emoção escondida entre as palavras. Quase nunca discutem. Se entendem com um olhar, como dois artesãos que sabem onde bater sem falar. Nos pequenos clubes de Boston, aprendem o verdadeiro ofício. Público distraído, equipamentos ruins, zero glamour. Se você consegue conquistar aquela gente, pode conquistar qualquer um. Benjamin se torna a ponte entre a estranheza de Rick e os ouvidos do público. Sem ele, aquelas canções seriam frias. Com ele, respiram. Aos poucos, nasce um equilíbrio raro. Um pensa o futuro, o outro lhe dá um coração. Sem saber, naquelas noites longas e anônimas, estão construindo os alicerces de uma das bandas mais elegantes e influentes do rock americano. Capítulo 3. Nascem os The Cars. No fim dos anos 70,
Chegam Elliot Easton, Greg Hawkes e David Robinson. Sintetizadores, guitarras afiadas, ritmo mecânico. Rock e new wave que parecem vir do futuro. Chamam-se The Cars. Nome simples, som polidíssimo. O primeiro álbum explode. Just What I Needed, My Best Friend's Girl, Good Times Roll. A crítica fala de modernidade, de estética, de estilo. Mas entre essas faixas há algo mais quente. É a voz de Benjamin. Não é o clássico rock de rua. É preciso, geométrico, quase industrial. Teclados que brilham como neon, baterias secas, silêncios calculados. No meio daquela frieza elegante, Ben se torna o elemento humano. A fissura emocional dentro de uma máquina perfeita. Quando segura o baixo, mantém tudo unido, sólido e discreto. Quando se aproxima do microfone, a tensão se dissolve. As gravadoras começam a se interessar. Os shows passam dos bares para teatros, depois para arenas. O público cresce noite após noite. A MTV nasce justamente nesse momento e a imagem da banda, cabelos arrumados, jaquetas finas, olhares distantes. Parece feita sob medida para a câmera. Mas por trás daquela estética futurista, Benjamin canta como um velho soulman, cheio de nostalgia e sentimento. É esse contraste que torna os The Cars diferentes de todos os outros. Não apenas soam modernos, soam eternos. Capítulo 4. A voz por trás dos sucessos. Quando ele canta, tudo muda. Rick tem um tom nervoso, quase falado. Ben, ao contrário, desliza sobre as notas. Redondo, melancólico, sincero. Em Just What I Needed e Let's Go, há energia, mas também ternura. Não parece uma rockstar. Parece alguém contando a sua história. O público se apaixona sem saber o seu nome. Muitos pensam que o cantor é sempre Rick. Benjamin permanece na sombra, com o baixo no peito e um meio sorriso. E talvez esteja bem assim. Se você gosta desse tipo de história sobre a música rock internacional contadas em italiano, inscreva-se no canal agora. Aqui trazemos a luz às vozes que o tempo corre o risco de fazer esquecer. Let's go! Capítulo 5. Drive, a balada que parou os anos. 80 Rick escreve uma balada diferente, lenta, frágil, quase uma oração. Sabe imediatamente uma coisa, ele não pode cantá-la. Aquela canção precisa de verdade, precisa de Ben. No estúdio, a atmosfera é mínima. Poucos teclados, bateria leve, espaço e silêncio. E então aquela voz que entra devagar. Who's Gonna Tell You When It's Too Late? Não interpreta, confessa. Quando sai, Drive invade a MTV. Casais que se separam, cartas nunca enviadas, noites no carro debaixo da chuva. Todos encontram um pedaço de si naquelas palavras. No Live Aid ressoa diante de milhões de pessoas. Não é apenas um hit, é uma ferida coletiva. Benjamin Orr se torna a voz mais triste e bela da década. Capítulo 6. O preço do sucesso. Turnês infinitas, aviões ao amanhecer, hotéis todos iguais. A fama é barulhenta, mas a solidão é ainda mais. Ben não gosta dos holofotes. Prefere o palco, não as entrevistas. Prefere tocar, não se explicar. Ao seu redor a indústria corre rápido, excessos, noites longas, tensões internas. Ser o rosto menos midiático da banda às vezes pesa. É a voz das canções mais amadas, mas nem sempre recebe o mesmo reconhecimento. Continua sorrindo. Continua cantando. Capítulo 7. Procurar o próprio nome.
Nos anos 80 tenta a carreira solo, um disco só dele. Quer provar que não é apenas o baixista bonito dos The Cars. As músicas são boas, sinceras, mas o mundo está mudando. Novas modas, novos sons. O sucesso não é o mesmo. Pouco depois, a banda se separa. Sem dramas públicos, apenas cansaço. Pela primeira vez, Ben está realmente sozinho. Capítulo 8. A doença em silêncio. Nos anos 90 chega o diagnóstico: câncer no pâncreas. Uma notícia duríssima. Decide não transformar isso em espetáculo. Só os amigos mais próximos sabem. Continua tocando enquanto pode, com dignidade, sem piedade. Seu corpo enfraquece, mas quando canta, ainda parece o garoto de Drive, como se a voz não pudesse adoecer. Capítulo 9. Uma despedida quase invisível. Em 2000, Benjamin Orr se vai com apenas 53 anos. Nenhum alarde midiático, nenhuma grande manchete. Muitos fãs descobrem dias depois. E é aí que chega a consciência. Quantas músicas amávamos sem saber quem as estava cantando? Quantas emoções levavam a sua assinatura? Capítulo 10. O legado de uma voz que abraçava. Hoje basta colocar Drive para tocar para voltar no tempo. Um quarto escuro, um rádio, uma lembrança que dói. Sua voz não empurra, não força. Ela pega você pela mão. Benjamin Orr ensinou que a vulnerabilidade pode ser força, que se pode ser imenso mesmo permanecendo em silêncio, que não é preciso gritar para chegar ao coração. Alguns artistas buscam a luz, outros se tornam a luz. E ele foi isso, toda vez que cantou. Se você também tem uma lembrança ligada a Benjamin Orr ou a Drive, conte nos comentários. Quero saber qual música dele mais te marcou e em que momento da sua vida te acompanhou. Porque certas vozes nunca envelhecem. Elas apenas esperam por você, prontas para te levar de volta para casa.